E aí, roladores e roladoras de dados, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre imersão na mesa de RPG. Nós vamos falar sobre cinematic, sobre posicionamento de câmera, narrar e interpretar em diferentes pessoas verbais. A câmera começa mostrando o céu azul e as parcas nuvens brancas. Ela gira assim e desce. Vocês percebem que está tudo numa perspectiva muito alta, ela começa a cair em queda livre. De longe você vê uma águia. A câmera se aproxima dessa águia. Ela gira em torno dessa águia, mostrando uma águia careca. A câmera foca no olho dessa águia. Depois ela volta a cair. Ela volta a cair mais e mais e mais. E mostra aqueles grandes penhascos. Numa parte desses grandes penhascos, vocês veem uma ponte quebrada. Com aqueles trilhos da linha de ferro levantados para cima. Todos distorcidos e retorcidos. A câmera começa a seguir a linha de ferro e ela vê a imponência daquele trem que vem chegando, fazendo aquele som e cuspindo aquele gás preto de cima. A câmera se aproxima, foca lá naquela roda que fica girando e girando e girando, com aqueles pistões soltando gás. A câmera se levanta um pouco mais. Na janela está você lendo um livro. O que você faz? Eu me levanto num sobressalto. Por quê? Por causa da ponte destruída. Não, mas você não viu isso. Mas você narrou que... Não, pô, esquece isso. Eu pego meu talismã, começo a concentrar pensando nos totens antigos. Tento levar minha alma pro outro lado pra tentar me comunicar com aquela águia. Cara, mas tu não viu águia nenhuma. Não, mas você narrou que... Esquece isso, pô, foi cinematic. Então volta a sentar e lê o livro. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre cinematic por causa dos pedidos, gritos de desespero do nosso brother aqui, então nós vamos respondê-lo, valeu? Antes da gente começar a falar sobre cinematic, falar sobre toda essa questão, nós temos que falar sobre imersão. Nosso objetivo é interpretar, certo? Então, por vezes, a gente tem a tendência de usar a terceira pessoa. Afinal, nós estamos jogando um jogo, só que é um jogo de interpretação. Nós não somos muito acostumados a jogar um jogo de interpretação. Então, muitas vezes nós utilizamos o nome do personagem. Por exemplo, o nome do personagem é Robesval. Aí, o Robesval vai fazer isso, o Robesval vai fazer aquilo, o Robesval fala isso, o Robesval fala assim. Em vez de eu interpretar, dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo. E ele não é eu falo, é você falar justamente a fala dele, como um ator interpretando. Essa dica ela é muito importante e eu, já que eu sou um quanto mais mestre, né? Eu acabo, por vezes, vacilando e não utilizando essa mesma dica que eu estou dando pra vocês aqui, como vocês vão ver nos meus deslizes quando sair nossos vídeos de RPG. Isso acontece muito comigo porque não é uma grande problemática o mestre utilizar a terceira pessoa nos NPCs. E como eu sou um quanto mais mestre, ou seja, eu atualmente jogo em 8 mesas. 8 mesas presenciais. Dessas 8 mesas, apenas 2 eu sou jogador, né? Cara, é 8 mesas. É até difícil algumas pessoas aí acreditarem. A gente procurando uma mesa pra jogar e eu tenho 8, é sacanagem. Se eu fosse um escritor, eu seria Stephen Hawking. Se eu fosse um ator, eu seria o Johnny Sins. Então, ficou aí pra quem entendeu. Então, galera, como assim utilizar a voz narrativa? Vamos utilizar a primeira pessoa quando você estiver jogando, quando você estiver interpretando um personagem. Como jogador, é obrigatório você utilizar a primeira pessoa. Os últimos jogos, não sei se você percebeu, que tentam trazer um pouco de RPG para sua história, eles utilizam a primeira pessoa como visão. Isso é pra ajudar na imersão. É você nunca em nenhum momento sair do personagem. No momento que você fala como se ele fosse um boneco, Robesval. Se o Robesval morrer, eu faço o Robertzito, Robervito. Eu não sei porque eu tô falando esses nomes. Mas é exatamente isso. Você vai olhar ele como um boneco e você não vai ligar tanto assim pra ele como você ligaria você interpretando ele profundamente. Outra questão, mestres, ajudem seus jogadores. Não falem o que é que o Robesval faz. Você aponta pra ele e fala assim, o que é que você faz? Entendeu? Isso também vai trazer o imediatismo e a imersão também pra eles naquele momento. Mas você fala, Dimitri, eu me sinto mais confortável jogando em terceira pessoa. Tudo bem, cara. Eu aceito isso inicialmente, vamos dizer assim. É ideal que você tente emergir cada vez mais. É muito comum novatos utilizarem a terceira pessoa. Na verdade, eu acho que eu dificilmente vi um novato começando a jogar falando na primeira pessoa. Normalmente utiliza-se a terceira pessoa. Mas aí você vai... Não, interpreta isso. Fala como é que tu vai fazer, fala como é que tu vai agir, fala como é que tu vai falar. Não simplesmente diga,
Ah, vou dar um exemplo aqui. Ah, então eu vou lá perguntar pro cara onde é que é esse lugar. Não, diga assim. Eu vou lá, me aproximo dele, o mestre, ele é assim, assim, assado, tal, interpreta. Eu falo com ele, então senhor, onde é que é esse lugar? Vai, exige a mesa, não só o mestre, mas como os jogadores, solicite, né? Vamos devagarzinho, a passos pequenos, com os novatos, entendeu? Aí eu falo assim, Dmitry, às vezes eu faço umas coisas que eu só me sinto confortável se eu falar em terceira pessoa. Não faça. Se você não tá confortável com o jogo, não jogue ele. Não tô falando de RPG. Não tô falando de RPG, entenda bem. Eu tô falando sobre situações. Por exemplo, você tá jogando Vampiro à Máscara. E essa mesa, ela é extremamente pesada, os personagens são personagens do Sabá, todo mundo é muito louco, todo mundo pratica coisas horríveis e brutais. Eu não me sinto confortável em agir dessa maneira, em falar dessa maneira na primeira pessoa, por isso eu utilizo a terceira. Cara, se você não tá confortável com isso, acho que esse é o momento de você pensar em uma outra mesa. Tem como jogar Vampiro à Máscara de um jeito mais leve, vamos dizer assim. Tem como jogar qualquer outro jogo RPG de maneira mais leve. Se você não tá confortável, eu acho que isso é um aviso de que aquilo ali não tá dando certo pra você. Eu mesmo tenho meus limites. Tem muita coisa que acontece na minha mesa, mas tem coisas que eu não coloco de maneira explícita, porque eu sou o mestre. Aí às vezes o jogador fica entendendo que aquilo aconteceu, mas eu não vou narrar a brutalidade daquilo. Ou como jogador não vou participar de uma mesa em que eu tenha que efetivamente ser um personagem daquela maneira que pratica determinados atos. Agora nós vamos falar sobre Cinematic. Cara, inicialmente no meu outro vídeo, que vai estar aqui no card, eu critiquei, que eu acho muito ruim. Até mesmo na minha abertura eu coloquei como um mau exemplo. Mas pensando bem, analisei, pensei, falei com os espíritos dos antigos mestres de RPG, entendeu? Gigax veio a mim, me iluminou e eu percebi certas coisas. Primeiro ponto, a Cinematic eu acho que ela pode servir para uma certa situação, entreter ouvintes, telespectadores do seu jogo de RPG, ou seja, serve para mesas que estão streamando, mesas que estão sendo feitas e apresentadas para outras pessoas que não só os jogadores. Para os jogadores, tira eles do personagem. Afinal, você está colocando uma cena em que eles não estão vendo, eles não estão sentindo, ou seja, eles não estão captando isso com os 5 sentidos que eles possuem. Além de ser uma cena em que os jogadores não podem utilizar, porque eles não viram isso com os jogadores, eles não viram isso como personagens, eles viram isso como jogadores. Se eles utilizarem tal informação, seria nada mais, nada menos que um extra jogo. Tira os jogadores da imersão, não ajuda o jogo em momento algum, não ajuda o jogo de modo nenhum, mas deixa interessante, afinal temos telespectadores, afinal temos ouvintes, talvez ele sirva aí para este aspecto somente. Mas aí eu cheguei em outra situação. Eu vi em um momento um personagem tendo uma visão. Comungou lá com uma bruxa, ele teve uma visão onde ele viu toda a infância dela, pelos olhos dela, pelos sentimentos dela, ele estava como se estivesse pegando as lembranças dela. E toda aquela informação não era meramente ilustrativa, toda aquela informação foi realmente para o personagem. Não simplesmente foi uma informação que ficou por ali e que não vai ser utilizada, que os jogadores vão ter a informação, mas os personagens não. Senhores, o ideal é utilizar sempre a narrativa de primeira pessoa. Você viu isso, você fez isso, você sentiu isso, tudo isso. Dá pra você fazer uma cinemática com isso, você não precisa apelar para deixar seu jogo interessante. Você utilizando as armas que nós sempre tivemos como jogadores de RPG, desde o tempo que o RPG foi criado, eu tenho certeza que com essas armas você consegue fazer o seu jogo ser épico. E não é pra isso que nós jogamos? Se você achou interessante essas dicas, cara, deixa o like. Se você acha que seus jogadores, seu mestre deve ouvir esse vídeo, compartilha no grupo do WhatsApp do RPG, compartilha no grupo dos amigos, compartilha no grupo da putaria, compartilha em todos os grupos que você tem e sejam felizes.